Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e por aqueles também que não se inscreveram ainda. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desse canal, dessa família em graça. Peço a vocês ainda que não se inscreveram, que se inscrevam nesse canal. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir essa mensagem, que tem como tema honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Que coração é esse aqui? Vamos ver? Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7 diz assim: E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Veja o que o próprio Jesus de Nazaré, o Jesus da carne, antes da cruz aqui, estava se referindo aqui para os judeus. O povo que ele veio para o seu povo, ele veio buscar, resgatar, salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja para quem Jesus veio. Então, eu vou ler novamente. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus estava aqui respondendo para os fariseus e a sua tradição. Os ensinamentos desses homens, na época de Jesus, que não agradava a Deus de maneira nenhuma. Com os lábios, eles honravam a Deus. Veja, este povo honra-me com os lábios. Veja o que Jesus está dizendo, lembrando-se, ele colocando aqui uma palavra lá do profeta Isaías. Ele lembra da profecia lá do profeta Isaías, e onde o próprio Deus já falava pela boca do profeta que o povo de Deus, o povo de Israel, honrava ele com os lábios, mas o coração deles estava muito distante daquilo ali. Não estava agradando a Deus. Veja que não é palavras, aqui não são palavras minha, do pregador. Aqui é palavra do próprio Jesus. Então, onde é que está escrito isso em Isaías? Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Vamos aqui voltar um pouco. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Jesus se lembrando de uma passagem, Jesus usando uma passagem do Antigo Testamento, lá dos profetas, e diz assim, Isaías capítulo 29, versículo 13 diz: Porque o Senhor disse, quem disse? O Senhor, pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios
me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Veja, meu amigo, Jesus usando uma passagem aqui, lá do profeta Isaías. Então, voltando para Marcos aqui, então veja que Jesus está dizendo que este povo honra-me com os lábios, usando uma passagem do profeta Isaías, mas o seu coração está longe de mim. E que coração é esse aqui? O entendimento. Não é coração, órgão do corpo humano, não. Está falando o coração, entendimento. Mas o seu coração está longe de mim. Olha, aí o versículo 7, olha o que Jesus diz. Em vão, porém, me honram. Em vão. Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. É o que a gente vê nas gaiolas evangélicas nos dias de hoje, no século 21. Veja que lá em Isaías, antes de Jesus vir no seu ministério terreno, antes do verbo se tornar carne e habitar no meio de nós, nesse meio de nós era no meio dos judeus lá no século I. Entendeu? Veja que Deus já falava. Era uma profecia, Deus já havia falado. E Jesus usa essa profecia, que o próprio Deus falou lá no Antigo Pacto, pela boca do profeta Isaías, dizendo que o povo honrava com os lábios. Veja, mas o seu coração, o seu entendimento estava longe de mim. Estava longe dele. Aí ele diz assim, ó. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Se ensinar doutrinas que são mandamentos de homens, se ensinar doutrinas que ainda é do antigo pacto, da lei de Moisés, rudimentos de obras mortas, está honrando a Deus, o Pai do Espírito, em vão. Está afastado da graça de Deus. Isso aqui não é palavras minhas, doutor. Pastorzão, sabe tudo, só que não. Você aí, teologão de meia tigela, você, teólogo de meia tigela, é isso mesmo que eu vou falar. A palavra é essa, e a expressão é essa que eu vou deixar hoje. Teólogo de meia tigela, meu irmão. A sua teologia para mim não vale nada. Tem uns ainda que querem mostrar que eu fiz curso de teologia. E o que tem a sua teologia? Eu também ia fazer um curso de teologia. Eu tenho livros aqui de teologia que eu ia fazer e desisti por causa dessa manipulação. Eu tenho livros aqui, rapaz. E olha que eu ia fazer uma teologia enganado, eu estava sendo enganado. E eu pensava que era uma das melhores escolas aqui de teologia aqui do Brasil. E eu desisti, doutor. Então a sua teologia, a teologia de vocês, que anula a graça de Deus, que ensina mandamentos de homens, entendeu? Eu jogo lá na cisterna, meu irmão. Eu jogo no vaso sanitário a sua teologia. Para mim não vale nada. Agora eu me lembrei do apóstolo Paulo. O que eu aprendi, eu agora tenho como esterco. O que Paulo aprendeu no judaísmo, o que Paulo aprendeu antes, ele disse, eu faço como esterco. A mesma coisa eu digo para vocês. A teologia de vocês, o conhecimento de vocês, é muita história que vocês têm. E vivem misturando essa história, esse judaísmo, esse misticismo, esse gnosticismo, esse ascetismo, entendeu? Dentro de suas gaiolas religiosas aí, das suas sinagogas, dos seus redios de 4 paredes, enganando os incautos. Os incautos não têm conhecimento e tem vocês como homens de Deus, intocáveis. Quem foi que disse isso? Na graça todos nós somos ungidos, rapaz. E não é com óleo não, doutor. Na graça não tem essa de xodó, meu xodó. Que xodó? Na graça, rapaz, todos os filhos são iguais, ô glória. Não tem essa não, de ter um no nível mais elevado, de ter um que Deus usa mais. Quem foi que disse isso, doutor?
Pare dessa fantasia, desse engano. Vocês querem ver, vocês querem ser vistos como os fariseus da época de Jesus. Vocês querem ser vistos como homens de Deus, como Deus, que Deus usa, que Deus revela. Que conversa é essa? Que espírito é esse que revela mentira para vocês? Porque Jesus falou o espírito de verdade, que viria, e não o espírito de mentira. E o que vocês mais fazem são ensinar mentiras dentro de suas gaiolas aí, para os escravos de entendimentos. Não têm entendimentos e comem tudo que vocês colocam na mesa, aceitam tudo, absorvem tudo que vocês colocam. Porque vocês são irados conosco. Porque nós temos conhecimento também, doutor. Aí sim, como eu sempre falo, um jargão que eu falo aqui, a pancada do bomba é outra, doutor. A pancada do bomba é outra, não tem saída para vocês. Vocês se saem ainda com os incautos. Conosco não, meu irmão. Por isso que vocês se tornam nossos inimigos, nos afrontam, denigrem a nossa imagem, o nosso caráter. Mas nós não somos o que vocês dizem, o que vocês pensam. Nós somos o que somos pela graça ou glória. Somos filhos de Deus, e filhos de Deus uma vez, filho para sempre. Então veja, essa palavra é minha, é eu que estou dizendo? E ele respondendo disse-lhe para quem? Jesus respondeu, para os fariseus, os líderes religiosos da época, os hipócritas da época de Jesus, como hoje tem muitos hipócritas. É muita falácia, é muito teatro, é muita fala. Mas, na realidade, a prática é completamente diferente e não agrada a Deus. Tanto nos ensinamentos, como também no dia a dia. As atitudes negam. Veja, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós. Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, o entendimento, o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram. É o que vocês fazem, em vão. Em vão vocês estão honrando a Deus. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Negando a graça. Negando a graça e a verdade que veio através de Cristo, que veio através de Jesus. Negando a doutrina do Evangelho da Graça pregado por Paulo ali, o fundamento pregado por Paulo ali no século I. Hoje nós estamos em outro contexto, nós não estamos pregando o fundamento que Paulo pregou. Nós estamos na plenitude da graça. Estamos na perfeição da graça, estamos na plenitude do reino, e vocês negam com doutrinas de homens, é o que vocês querem dentro das sinagogas. Vocês dizem que, alguns dizem aí que crê no que está escrito, mas vocês negam com os seus ensinamentos, vocês viram as costas para a palavra de Deus, para a graça, vocês viram as costas para o Espírito da graça. Isso é virar as costas para o Espírito da graça, para a palavra, para a doutrina da graça. Isso aí vocês fazem. Vocês são especialistas porque vocês só querem pegar o que está escrito, aquilo que lhe apraz. Aí vocês se sentem os grandes, os poderosos, os doutores, os doutorzão, os sabe tudo só que não. Sabe tudo só que não. Eu pensei que esses homens sabiam, sabe não. Agora me lembrei do irmão Marconi, onde o Espírito voltou para a glória. Sabe não. Eu pensei que sabiam, sabe não. Sabe até um pouquinho. Tem um pouquinho de verdade. Mas 90% é manipulação, é mistura, é lei, é heresia dentro das sinagogas religiosas aí. Eu agradeço, quando eu me lembro, eu também não vou ser hipócrita, a Deus, pelo YouTube, ter aberto essa porta para nós, pregadores da graça. Porque essas verdades estavam ocultas de nós, dos nossos olhos. Nós não tínhamos espaço mesmo, como
como eles, se a gente falasse alguma coisa, a gente estava o quê? Se rebelando. Olhe, cuidado para não tocar no ungido do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Entendeu? Então era isso. Hoje não. Lembra da história de José? José foi vendido com 17 anos. Os irmãos, por inveja, por ciúme, eles pegam a túnica de José. Eles vendem José para o Egito como escravo. E o que acontece? O que acontece é que José, eles pegam a túnica de José, rasgam a túnica de José, pegam um cabrito e mata, e pega aquela túnica toda suja de sangue, e toda rasgada, e molha no sangue ali. E manda para seus pais, para o seu pai Jacó, e diz, olha, isso quem fez foi os irmãos de José. É o que fazem conosco hoje também. Eles tentam nos matar. A intenção era matar, só que Deus tem um plano com José. Mas veja, eles pegam a túnica, rasgam a túnica de José, colocam no sangue do cabrito e manda para o seu pai. E diz, olha, veio uma fera do campo e matou seu filho José. Olha aí a prova, a túnica suja de sangue. Ali, o que eu quero dizer com isso? Ali foi uma verdade misturado com a mentira. É o que o sistema religioso evangélico hoje fazem. É o que a religião evangélica hoje fazem. Vem com um pouco de verdade, mas 90% é mentira, é engano, é manipulação, é falácia, é filosofia. Você sabe o que é filosofia, meu irmão? Quando Paulo falou de filosofia, eu vou trazer uma mensagem aqui falando sobre filosofia. Nós não pregamos filosofias. Nós pregamos graça, meu irmão. Oh, glória. Graça limpa, graça pura, sem mistura, sem retoques, graça sobre graça, em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual. Então, voltando para a história de José, que eu quero terminar. Então, ali vai uma verdade misturada com a mentira. Qual era a verdade ali? A verdade? A mentira? Não, vamos falar da mentira primeiro. A mentira era o sangue. O sangue ali não era o sangue de José, era o sangue de um cabrito. E eles mataram e lavaram a túnica no sangue. Então, veja, foi uma mentira. A mentira era o sangue. O sangue não era de José. José estava no Egito. José ia para o Egito, ou já tinha ido para o Egito. A caravana do Ismaelita passou, eles venderam por 20 moedas de prata. Então, veja, o sangue era mentira. O sangue não era de José. E a verdade? A túnica era a verdade. A túnica, Jacó, seu pai, que tinha mandado confeccionar a túnica para José, era a verdade. Então ali foi uma mentira com a verdade. É o que acontece hoje também, tanto no ensinamento, dentro dessas gaiolas religiosas, entendeu? Como também na vida secular. Eles falam uma mentira, eles contam uma mentira que tão bem contada que parece que é verdade, se referindo à vida pessoal das pessoas, de mim, de você, entendeu? As pessoas não sabem da conversa e aí acreditam na conversa deles. Eles dão uma de vítima, eles são especialistas em serem vítimas, em se tornarem vítimas, colocando a culpa para os outros. Eles são o réu e se saem como vítimas. E nós que não estamos fazendo nada, nós somos culpados para eles e diante do povo, porque eles colocam as pessoas contra nós e nós se tornamos réu. Nós sendo vítimas se tornando réu. E eles, como réu, se tornam vítima diante das pessoas. É isso que está acontecendo. E com relação ao entendimento, é isso. Eles pregam até um pouco de verdade, mas é mentira. Eles cantam, eles louvam, eles falam do nome de Deus, mas em vão honram. Mas em vão eles honram a Deus, ensinando doutrinas de homens. É palavra minha ou é palavra
do próprio Jesus aqui. Será que ele mentiu? Até hoje é assim. Foi naquele século I com Jesus e também está sendo hoje. Olha, e ele respondendo disse-lhes, ele disse para quem? Ele respondeu para quem? Para os fariseus, os líderes religiosos da época, os doutorzão. Se fosse hoje, eram os pastorzão, os teologão, os sabe tudo, só que não. Olha, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas com o entendimento, este povo honra-me com os lábios, com a boca, mas o seu coração, o entendimento, a mente, está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Até falam, até pregam, até cantam. Entendeu? E acham que está agradando a Deus. Não está. Se tiver lei de Moisés, se tiver fermento, não está agradando a Deus. Ou é lei, ou é graça, ou é graça, ou é lei. Se Deus quisesse que a lei de Moisés permanecesse com seus 613 rudimentos da lei de Moisés, então a lei teria continuado. Não teria espaço para ela. A lei teria permanecido. Mas não, a lei foi tirada, foi abolida de uma vez para sempre, para ser estabelecido o pacto da graça. Então veja, meu irmão, como é claro. Mas aprove a Deus que nós não estamos aqui honrando a Deus em vão, só de lábios. Honrar a Deus é no espírito. Adorar a Deus é no espírito, é com a sua mente, com a sua consciência. Servir a Deus é no espírito, com a sua consciência. Ser grato a Deus é no espírito, com a sua consciência. É pela fé. Nós andamos por fé e não por vista, e não por obras, meu irmão. Então veja, mas aprove a Deus que nós não estamos nessa situação aqui, como eles estão. Honrando a Deus com os lábios, mas o coração, a mente está distante. Por quê? Eles estavam distantes, o coração estava distante, a mente, através dos ensinamentos, das doutrinas de homens, das heresias, está distante, está separado de Cristo. Veja, mas nós não, aprove a Deus que nós não estamos como eles estão, porque essas verdades chegam até nós, os nossos olhos abriram-se para o entendimento, e eu quero terminar aqui com essa palavra aqui. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? É essa palavra que eu deixo. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Então veja, eu dou graças a Deus ao YouTube quando eu me lembro por ter aberto essa porta aqui para que a gente venha gravar vídeos e lançar na plataforma do YouTube para que essas verdades venham ser descobertas, ser reveladas. Porque a mentira prevalece até enquanto não chega a verdade. Veja, o caso de Jacó, passaram-se 13 anos, mas chegou a verdade. Jacó, Deus permitiu uma crise ali na terra. Eles tinham dinheiro, eles tinham a prata, mas não tinham alimento. Então eles tiveram que ir para o quê? Lá para o Egito comprar alimentos. E quem era o governador do Egito? Que Deus é esse, hein? Era o próprio José. Aqueles mesmos que eles tinham vendido, massacrado e humilhado José. Entendeu? Para que a verdade fosse revelada. Ou seja, 13 anos se passaram. Jacó, o pai de José, vivendo de mentiras, chorando, amargurado, por causa da morte do seu filho. Mas ele não sabia que a verdade iria aparecer. E apareceu. Assim somos nós hoje. Através do YouTube, da plataforma do YouTube, e de nós, homens, que temos coragem de denunciar e refutar essas mentiras do sistema religioso, essas verdades estão chegando. Porque a mentira só prevalece quando a verdade não chega. Mas quando a verdade chega, a mentira, ela tem que sair. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir.